Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, a fim de resgatar, né, o que a gente já tem falado. E que já são 50 vídeos. Claro que a gente pode falar quase que uma vida inteira, não só destrinchando o que está, né? A gente tem leituras e leituras e leituras ao longo do tempo. Temos as leituras que estão sendo feitas atuais, porque hoje nós estamos vivendo um tempo muito especial. E chega a ser esquisito. Não é um especial no sentido legal e bom, que a gente pode dizer, há quem diga que desta coisa conturbada surgirá algo novo, mas isso demora. Que não, a humanidade não anda de foguete, nem de carro supersônico, não. Ela anda a pé. A evolução da humanidade anda a pé, a passos de formiga, se tanto. Então, nós temos uma humanidade presente aqui de 10.000 anos, se a gente contar o que a ciência chama do Neolítico, porque pode ser documentado, porque ainda tem isso. Eu só posso contar a existência se eu tenho história, evidências, porque as outras formas não são oficiais ou consideradas pelo sistema. Que sistema? Que se instalou do século XIX para cá. Porque também não é assim. Antes do século XIX era outro sistema. E antes, né, do Renascimento até mais ou menos o século XIX, século XVIII, e antes, foram aqueles, né, 1000 e tantos anos, 1000 anos de bater o martelo, 400 antes de confusão, e antes, mais antes, quer dizer, então eu fico me perguntando qual é a idade de ouro disso tudo. Custo a crer. Grécia, mas Sócrates foi condenado. Condenado por quê? Por revelar verdade, por ter amor à verdade. A filosofia era um amor a essa sabedoria, essa verdade. E Protágoras, já com quem ele brigou, e Crítias, já não tinha essa preocupação. A preocupação era o sistema e o dinheiro. Que importava para Protágoras, numa discussão entre Sócrates e Protágoras, que houve numa feira lá na Ágora, era exatamente essa. Que foi, acho que uma das únicas, ou poucas vezes, pelo menos, que deram contas pelos livros de Diógenes, tá? Isso não é invenção, isso não é comunicação astral, tá? Isso é história. Então, existem relatos, Diógenes é uma espécie de diarista, não tanto historiador, que ele conta, vamos dizer, anedotas, alguns são até engraçados, mas anedotas no sentido de particularidades, curiosidades sobre pessoas, sobre hábitos daquele tempo da Grécia. E é através dele que se tem muitas indicações para se buscar o texto, ou a pessoa, ou o autor, ou a escultura, porque ele falava de muita coisa sobre a Grécia. Um outro livro que, quem quiser, é o De Quito, é um autor muito bom, que fala sobre Grécia. Como se vivia, qual era a preocupação, qual a função da Ilíada e Odisseia, que era uma espécie de Bíblia para o grego. Então, quando a gente volta no tempo, né, vamos dizer que tem milhões de anos, mas que para os bilhões de anos
seria pouco do homem. Então, a gente tem um homem do Paleolítico, que se desenha alguma coisa, mas não se sabe muito. Como não tem escrita, se imagina que não tenha fala, o que não é verdade. Não, não tem uma coisa a ver com a outra. Há culturas que a gente encontra, né, ainda na Terra hoje primitivas, que têm fala, têm a comunicação, não vou dizer que é um vocabulário como o da língua portuguesa, ou mesmo da língua alemã, que é riquíssimo, mas é um vocabulário. Eu estudei Iorubá, da Nigéria, e tinha uma limitação, sim, e o professor deixou bem claro. Claro que vai ter uma limitação. Não tem acesso a isso, aí não tem como nomear. Veja, se eu não tenho avião, como que eu vou falar avião? Como que eu vou ter uma palavra para avião? Não, eu tenho para pássaro. E também eu vou ter uma série de palavras que são referentes àquele lugar, àquele espaço, e que eu vou conhecer se eu for estudar. Particularidades da cultura e do local. Isso não tem nada a ver com as ideologias de linguística social do que está por aí, tá? Porque a linguística, ela é uma ciência que descreve a língua, como ela é no local. Esse era o propósito, tem significante, significado, referencial, pá, 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 pá. Simples. Aí começam a colocar ideologias. Aí começam a querer resgatar maneiras de falar, modos de falar, ou até línguas primitivas, como línguas oficiais, querendo resgatar no mesmo valor de língua. Qual o objetivo disso? Valorização? Inclusão? Não sei, acho que não. Eu não vejo como, porque se eu tenho menos aqui e mais aqui, como que eu incluo o menos no mais? Aqui eu estou falando quantitativamente, por favor. Porque as palavras hoje, cada palavra, você tem que ter uma definição atrás e dizer, esta palavra é nesse sentido, 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 mesmo que seja dicionarizado, porque ninguém mais vai nem no Aurélio, nem no Caldas Alete, nem no Priba, não. Para mim, eu acho que é assim, o outro acha. Por isso, essa discussão que está aí, essa briga. E daí, isso foi alimentado intencionalmente pelo sistema, assim, que fez que ninguém pode corrigir, deixa a linguagem, cada um fala como quer, e agora vem com controle, puxando o fio, esta sua fala, ela é ofensiva, então você vai ser cancelado na rede social. Não, mas espera aí, eu tenho explicação aqui do dicionário. Não, não, porque fulano se sentiu ofendido, porque ele interpretou assim, a gente vai ficar, bom, mudo não. Eu sugiro que haja um esvaziamento da rede social. Novamente, o que eu prego sempre é a inteligência, o pensar por si mesmo. Eu preciso da rede social? Não. Existem outras redes fechadas para grupos fechados? Existe. Então, posso migrar para uma rede dessa, conversar com vocês, colocar os vídeos, aonde a gente possa conversar e entender, do que uma pessoa de gabinete, ou uma pessoa tendenciosa ou maldosa, porque existe, cancele, como vem cancelando, né? Vídeos no YouTube, contas não sei aonde, papapá. Porque política sempre se discutiu aonde? No boteco, no bar, uma festa. Às vezes acontecia na universidade, discussão, mas veja, engraçado. No meu tempo, a gente discutia, tinha o pessoal da ABU, que era a Associação Bíblica Universitária, que se dava uns pitacos de política. Tinha o pessoal da direita, MDB, tinha o Partido Comunista do Brasil, que mais que tinha? E outras denominações que estavam começando a se delinear. Se discutia proposta, isso e aquilo, ninguém se cancelava. Não, não era inadmissível, por exemplo, que houvesse uma associação bíblica universitária. A gente deixava, eles se reuniam lá, problema deles.
também eles não vinham perturbar. Em cada sala de aula, às vezes a gente recebia 3 chapas ou grupos diferentes, não só para eleição de CA e DCE, mas com propostas, né. E eu nunca me engajei, porque quando eu percebi que a política não era a arte da solução, dito por diversos professores e praticantes de política, que a política é a arte da administração das faltas, das misérias, dos problemas, visando uma, quando muito, muito numa utopia, num futuro, a solução. O que que a gente tem de imediato? Controle, dinheiro, né, manutenção de um status quo. Então, vou dar um exemplo. Há uma cidade da República da Banânia, né, naquela república tem uma cidade, uma comunidade que não tem água, né, tem pouca, tem que todo mundo ralar para ir lá pegar, quando tem seca é terrível, não tem esgoto, mas tem muita festa. Hum, se faz festa para tudo, né, festa da mandioca, festa do milho, festa do figo, festa da linguiça, porque nós precisamos, a festa da cerveja tem mais 3, 4, ou da cachaça. Financiado pela política, pelo sistema. Porque o povo precisa de festa, precisa relaxar. Não, o povo precisa ficar sem o problema, que depois ele até sabe onde ir para relaxar. Mas veja, isto é de norte a sul, não desse país só não, tá. Isso está sendo de norte a sul em muitos países. Eu não vou dizer que é de norte, do polo norte ao polo sul, porque conheço países diferentes, com políticas diferentes, com problemas diferentes, e que muita coisa é resolvida. Por exemplo, o Rio de Janeiro, onde eu morei, havia muitos problemas quando chovia. E um prefeito lá teve uma luz, não sei se ele foi reeleito, mas ele fez toda uma obra que parou de encher a avenida principal do centro, que era Presidente Vargas, que virava um mar, né, que ele tem toda uma questão especial, com uma tecnologia importada da França. Hoje, você tem lugares que se repete o mesmo problema e ninguém faz nada e diz assim: "Isso não dá voto". Como assim? Mas eu estou ali para ganhar voto? Eu estou ali para resolver um problema. Já fui eleito para resolver um problema, ou vários problemas. Então, tem coisas que não dá para entender. E isto vem se repetindo desde que instituímos cidades, a parte urbana. Então isso tem data. Por isso que eu digo, andamos a passo de formigas. Em comunidades, que eram menores, talvez fosse mais fácil de resolver. Mas quando o chefe não agradava, quando o chefe mais trazia problema do que solução, ele era deposto e colocava-se aquele que tinha a melhor proposta. Muito simples. Hoje é complexo, tá? Não estou falando para ninguém depor ninguém, por favor. Toda hora a gente vai ter que fazer parênteses e ressalvas, tá? Estou dizendo da simplicidade para a complexidade, mas tem que ter um homem que pense a complexidade. É isso que eu estou dizendo. O homem está andando em passo de formiga, a complexidade está engolindo, está destruindo a humanidade, e a gente não vai para lugar nenhum, a não ser um abismo. Sim, um abismo, tá? E essa religião que a gente está aqui colocando, que não é uma religião, tá? Quando ela surgiu, ela já surgiu derivada de uma que já não era uma, que já tinha pelo menos umas 4, 5 versões, estou me referindo ao judaísmo, não estou me referindo ao islã, que é a religião que sai do filho da concubina, que é os primos, né, dos judeus, que é um povo ali também. Eu estou falando de um judaísmo que dá origem a um catolicismo, que não adianta dizer que não é a mãe, é a mãe, né?
que surgiu, eu canso de dizer até para pastores: "Querido, não pode nem falar nada, porque você saiu da mesma mãe". Sem a Igreja Católica, a gente seria o quê? Uma facção do judaísmo, né, porque então a gente tem uma religião imperial. Ela foi a religião do império, foi isso que Constantino veio fazer. Por quê? Porque o que se tinha no começo eram exatamente a mesma coisa, as facções, em Roma. Eles foram alguns foram para lá, não foi todo mundo para lá também, foi uma parte para lá. Quem principalmente? Pedro. Por que Pedro? Porque a questão de Pedro como discípulo do Cristo era Roma. Ele era fariseu, ele era adepto do farisaísmo. Ele aprendeu parte, porque ele criticou muito o Cristo. Ele aprendeu alguma coisa que os fariseus não eram tão confiáveis. E é isso que eu vou trazer hoje. 50 marcas de fariseus na sociedade e muitas a gente vai identificar ainda hoje. Então, se o cristianismo, tá, aí no caso nem catolicismo, mas cristianismo, que é o catolicismo, depois o protestantismo, calvinismo, anglicanismo, tudo que, né, da mesma, né, como eu falei, as cento e tantas, 197 denominações, 197 maneiras de se tentar praticar a mesma coisa, que não é a mesma coisa, que não se pratica do mesmo jeito, mas teria um ponto em comum, que é aquele miolinho que eu falo, que é a figura de Jesus, que é o Cristo, mesmo que os gnósticos falem assim, Jesus não é o Cristo, isso não é o sobrenome. Sim, não é sobrenome, Cristo é iluminado, não é Crestus, é Christus, tá, aí tem toda uma questão do grego, tá. Mas veja, você vai dizer para o homem simples, que mal sabia, que nem sabia ler: "Olha, Cristo não é sobrenome, não é o nome dele, vem do grego cres", e eu sou contra o elitismo do saber. É porque não é para falar. Isto não é para explicar, não é para falar, gente. O que que não é para quem julga, quem avalia o que é ou o que não é para revelar? Bom, fórmula mágica pode até ser que quem inventou a fórmula mágica, se ela funciona, ele queira vender, pelo menos para quem não vai divulgar assim e vai vender para quem vai pagar para ele. Mas tem isso na Bíblia? Fórmulas mágicas? Os cabalistas dizem que tem. E que também não ensinam, querem muito dinheiro, porque os cursos de cabala são caros, e nem sei se eles ensinam para quem é goi. Eu não confio. Se guardou durante quase 2000 anos o segredo, e eles mesmos ainda não sabem, eu conheço vários, tive desde novinha, tive amigos judeus, né, e aqui mesmo tem um amigo muito simpático, a gente discute algumas coisas, né, sobre religião, só que eles têm uma visão muito mais fechada, claro. O cristianismo é que abriu um pouco mais. Por quê? Não no início, depois por causa do humanismo, por causa do renascimento, por causa da cultura. Porque sempre foi um espaço disso. Roma sempre foi, Grécia sempre foi. Então, quando eu falo Roma, eu falo da Itália, né, e os outros povos também. Então, não é como aquela península que nunca teve isso. Qual a poesia? Não pode fazer imagem nenhuma, nada. Ninguém pinta, ninguém esculpe. Eles não podem escrever poesia, só pode escrever para Deus. Música para Deus, não sei o que lá para Deus, e nesse ponto é igual ao Islã. Então não tem uma produção do homem com o mundo, do homem com a natureza, do homem entre o outro homem, né, quero expressar meu amor pelo objeto amado. Estou amando também, é uma capacidade minha enquanto ser humano. E a gente pinta, e a gente, seja pela natureza, imitação da natureza, cria seres e deuses, mas eles também de outra forma. Então, a gente tem uma riqueza, e essa riqueza está na base do que a gente chama de cristianismo, dentro do catolicismo e do que depois derivou. Então, cada templo, né? Não tem um templo de uma maneira só.
nós temos uma diversidade, até mesmo de catedrais, e temos estilos, olha que interessante, né, porque lá não tem estilo. Então essa riqueza, né, ela já é uma diferença muito grande dentro deste livro que eu falo para vocês, é o miolinho ali que tem uma luz. Então você tem uma catedral românica, não estou falando de romana, românica, o estilo românico, depois você tem um outro tipo de catedral, até chegar na gótica, que não tem nada a ver com terror. O gótico, chamado gótico como terror, é outra coisa, é uma corruptela de uma parte da arquitetura gótica e tinha um fundamento do porquê estavam sendo feitas assim. Mas são as catedrais mais altas, mais belas, com mais luz, com mais cor, que tem as rosáceas, que tem os vitrais. Entrando numa catedral dessa, não sei como tem alguém que pense em terror. Né? Os arcos botantes, eles respiram quase que como os esqueletos, né, das asas das aves, tudo elevando mais, com órgãos, com músicas lindíssimas. Então, tudo isso foi uma cultura à parte, que foi criada, inspirada naquele miolinho. Só que, infelizmente, não fica só nisso, aí tem porque ela é absorvida pelo sistema. E nisso que ela é absorvida, que ela faz um conluio com o sistema, né, que é político, que é bélico, né, que é controlador, né, o padre tem que controlar, porque o político tem que controlar, e o político tem que controlar, porque aí também o padre falou que era para controlar, e fica nesse jogo, né, cada século tem a sua versão. Quando chegamos agora, do século XIX para cá, com a ciência rompendo, mas não rompendo muito, rompe um pouco, mas não rompe, porque se romper, coitado do camponês, coitado do cidadão, vai ficar sem Deus, vai ficar sem isso, sem aquilo, como está acontecendo agora. Os questionamentos estão abalando algumas verdades eternas, que não são verdades eternas, porque não existe esse Deus único, não existe nada desse monoteísmo que foi inventado, que abre, inclusive, um campo para teorias conspiratórias, porque a verdade não é dita, não é revelada. O Vaticano tem lá, ele não revela. Por que não fala? Então tá, ano 2000 vamos liberar. Eu fiquei esperando que fosse liberar, e não liberou nada, e nem vai. Porque a teoria da conspiração, a teoria de extraterrestres, a teoria de nós não somos isso, não somos aquilo, né, tira de você qualquer certeza de identidade, de saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. E você é uma pessoa fácil de ser manipulada, fácil de viver no terror. Por que eu não tenho isso? Eu tinha. Por que eu soltei isso? Por que eu percebi que isso não era meu e que eu tinha essa certeza e fui buscá-la? Porque posso. E porque me disseram que podia, eu fui lá, fiz o caminho e acabou. Então, é possível. É possível questionar uma série de ideias, porque se questiona no mau sentido, porque não pode se questionar no bom sentido. Tem coisas louváveis, tem coisas ótimas no sistema. Só que eu vou dizer que talvez seja 10, 15% e o resto é lixo, infelizmente. A ideia da indústria foi fantástica, só que acabou com o artesão. Só que hoje a indústria é um inferno. É uma produção sem qualidade para poder manter os lucros do dono da indústria, das indústrias, dos conglomerados, etc. E aí viva-se com um lixo desse na terra. Porque é isso que não vê. Ele tem dinheiro, você tem um produto ruim, fica comprando, mas a terra que eu e ele vivemos está cheia de lixo. E essa mesma indústria, que podia até tirar dinheiro de mim, deveria pensar, dar um jeito para o lixo. Não, mas aí joga para onde? Para o sistema. O sistema pega e joga para a gente. Aí você tem que reciclar, você não pode fazer isso, você não pode ter sacola, você aquilo. Mas veja, eu vou carregar os produtos na mão. Eu não quero beber na PET, mas vocês não vendem água de outra maneira? Entende?
e sobra para o lado mais fraco, mas que também não pode nada, então fica tudo no mesmo lugar sem solução. Então, isto é caminhar em passos de formiga, e eu diria que essas formigas estão indo para trás, está numa decadência. Então, nós vamos olhar mais uma vez e sempre, porque, veja, eu poderia fazer um curso, talvez eu faça, já falei, sobre o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, que não foi Moisés que escreveu, segredo, não foi. Fica muito evidente, inclusive Moisés falando de si mesmo em terceira pessoa, não é plural de modéstia, não é, porque ele intuiu, não, que não foi ele. E outra, depois de instituído o cristianismo, houve uma mudança rabínica na Bíblia, porque isso para eles pode, tá? Isso não é deturpar não, né, é atualizar. Porque eles acham que esses textos são atualizáveis, tipo assim, Deus pensou melhor. Não, olha só, eu não gostei muito bem do que ficou nesse texto. Vamos mudar? Deus, hein? Porque se a mudança é do homem, não tem sentido. Eles dizerem que aquele texto é divino, nem revelação. Então, quem mudou os textos? Quem alterou? Quem esqueceu isso ou aquilo? Os homens por inspiração divina. Então, quando você fala isso, eu só posso imaginar que o Deus está lá pensando que não ficou legal essa literatura e vamos dar uma modificada. Ou, realmente, vocês têm razão. Vamos mudar um pouquinho, porque vocês se atualizaram? Brincadeira isso. Que Deus estamos falando? Vocês concluam. Eu estou falando de um mestre que fez um processo, que é a única coisa que eu considero ainda aqui. Fez um processo para trazer algo além e a mais, como outros também. E ele tem uma, vamos dizer, performance específica, que não é só de ensinamento, de tirar, né, aquele jugo, que jugo? O jugo fariseu. Por que fariseu? Porque o fariseu, na época dele, estava lá, tipo, nas cabeças. Como agora, quem é que está nas cabeças do país? X, partido, né, o partido do bem. E aí eu vou criticar se eu quero melhorar ou não, ou se na hora que eu vou criticar, eu vou desconstruir aquilo, porque eu vou dizer está oprimindo, não está ajudando, aí eu recebo uma represália e vou ser condenado. Foi o que aconteceu com ele. O farisaísmo, ele mandava, né, junto com Herodes, né, Herodes, os herodianos, junto com o partido dos fariseus, estavam em comum acordo, inclusive com Roma, e os outros que se dane. Os saduceus perderam voz, os zelotes que queriam fazer a revolução, e outros que simplesmente falou, quer saber? É o que tem hoje, quer saber? Tchau, tô tomando ayahuasca, quer saber? Tô no rezo, não tô nem aí. Quer saber? Tô me alienando aqui. Tem, aqui a comunidade alternativa, que na época do Jeep também, quer saber? Tô na comunidade alternativa porque eu não quero saber desse sistema. Então, isso não é novo, é velho, né, vamos dizer assim, sempre existiu. E o pessoal ia lá para o deserto, ia fazer práticas, escolas iniciáticas e tal, para sair do sistema, mas também não dá para ir lá brigar. Você faz seu caminho, acabou e deu. Agora, viver aqui, você vai viver até o fim de seus dias, que bom. Vai viver iluminado, consciente, com mais saúde, bem, sem a dependência do sistema. Mas tem que desligar esse apego. Porque não dá também para ficar apegado a essa coisa. Não estou falando que é a tecnologia, não. Primeiro que não tem que ser apegado, mas usar a tecnologia é uma coisa. Eu não tenho que ir para o primitivo, nem para o deserto, nem para a floresta, para dizer que eu estou fazendo um caminho. Eu posso fazer um caminho, faço, estou eu aqui como exemplo para vocês, que uso o que tem, bem usado, consciente, e o resto eu continuo com os livros, com os CDs, com não sei o quê, com os LPs, eu ainda tenho LP na minha casa, o vinil, né? Então eu não elimino, eu mantenho aquilo que eu gosto e quero.
e vou olhando para o sistema, isso é bom, isso não é, isso é bom, isso não é. Eu não tenho que entrar numa caixa, que entrar no sistema, mas trabalhei com carteira assinada também. Só não fui funcionária pública, graças a Deus. E nessa hora eu até agradeço. Tentei ser funcionária pública. Claro, não de qualquer lugar, mas de emprego federal, né? Para dar aula. Que, inclusive o salário era melhor. Tinha um plano de carreira melhor. Porque eu também me valorizava, né? Tinha mestrado, doutorado. Mas não me encaixaram, não me colocaram. O sistema criou novas regras, como diz outro, bem na minha vez, né? E aí, nessas regras, eu acabei saindo fora. E também, depois eu vi, ia me aborrecer mais. Porque nesses lugares é onde mais as pessoas mexem nas cabeças. Era, para mim, um lugar de expansão, de discussão, de, como eu falei no início, né, agora, ideias, né, diferentes. Tinha os que eram bem fechados, direita, esquerda, centro, centro-esquerda, não sei o quê. Depois vieram os verdes, os ecológicos. Beleza, vamos discutir, as ideias todas deveriam fazer uma confluência. Não, não, é poder. É isso que atrapalha muito, tá? Eu, o orgulho, eu, a soberba, eu, a minha ideia, o meu poder, não troco. E a gente vê isso até na hora das eleições, quando o Brasil campeia de partidos, né? E aí depois se junta todo mundo, mas aí briga, porque eu quero ir na cabeça, na majoritária, então eu saio, faço uma outra chapa, quer dizer, em vez de juntar, né, para tentar até facilitar para a gente entender, né, quem é quem, o que vai fazer o que, não, aí bota 5, 6, que troca 6 por meia dúzia em cada um. Então, considerando este livro, que depois, se a gente quiser analisar numa leitura não só literal, mas contextualizada com história e outras informações que eu trago, por exemplo, eu trago informações da quarta raça, que deu origem a uma série de coisas, nada a ver com teoria da conspiração. Foi onde eu vi, no Acástico, onde eu ficava estudando. Ah, Cristina, você pergunta para o seu mentor? Nem é assim também, não. Eu posso perguntar, levar um ano perguntando, e a resposta vir sei lá quando. Porque você precisa de ter condições e saber o que vai fazer. Por mera curiosidade, tchau e bênção, tá, querida? Não vai ter. E nem tudo é assim. Por causa das inferências também. Então, sim, essa coisa do Gênesis, aquelas coisas que estão mal escritas, não é mal escrita, né? Está escondido, ou mesmo está mal escrita, porque está pela metade, tem explicações. Não só de contexto histórico, mas como de contexto histórico mais profundo. Porque nós não somos a primeira raça, nós não caímos aqui de disco voador, não foi bem assim. Não esta humanidade que a gente está falando, que pelos estudos lá, que vem dos Védas, estaríamos uma quinta era. Né? Parece até a história do Tolkien, né? Primeira era, segunda era, terceira era, mais ou menos isso. Nós estamos numa quinta era, e teve uma quarta que Sócrates, né, fala e Platão dá conta, que é a Atlântida. Mas não teve só a Atlântida, teve uma outra. Então, se nós aqui, nós somos derivados daquilo, que foi derivado do outro. Agora, o planeta em si, quando surgiu, se surgiu alguém, se alguém olhou e falou, vamos fazer uma experiência lá, e ficou legal, é outra história, e você vai só especular, porque isso está muito, muito, muito longe de tempo da gente. E não vai te acrescentar. Eu tenho que saber, agora, tá, vamos dizer que eu sou o quinto momento. Nesse quinto momento de raça, eu tenho que saber o seguinte, para onde que eu vou? Para o sexto? Vamos para uma sexta era? Ainda não? Ainda vou passar uns perrengues aqui? Então, por que que eu não busco a verdade dentro de mim? Por que eu não busco a luz dentro de mim? Eu não faço esse contato com esse
que sou eu, um, com todo. Será que eu consigo? Foi a minha proposta. Você fez o silêncio? Coloca aqui embaixo. Fez o silêncio? O que foi que você escutou nesse silêncio? Como você se sentiu? 10 dias faz uma diferença. Se fez 2 vezes por dia, parabéns, você está ganhando alguma coisa. Mas é silêncio mesmo. Começa silenciando o corpo, como eu falei, silenciando os pensamentos e, consequente, as emoções. Mas tem que ser seguido e não intermitente. Nessa questão não funciona o faço 2 dias, falho 2 e faço. Não é que seja de todo ruim, mas não para o efeito que eu estou falando para vocês. Então, no tempo, vamos voltar lá, né, que eu vou falar aqui da luzinha aqui no meio. No tempo de Jesus, então, naquele momento, voltando lá, 2024 anos, vamos dizer assim, Jesus advertiu contra 3 tipos de fermento. Que essa coisa do fermento para o judeu é muito interessante, né, porque o fermento deve ter alguma questão física e também simbólica, né. Física deveria ter, por causa do deserto, né, da alimentação no deserto, e depois mesmo lá né, entre os quando eles se instalaram naquela península lá, né, naquela região, esses preceitos todos estavam no livro deles, que eu falo para vocês que é terrível de ler, o Levítico, tem tudo ali. Não tem só no Levítico, mas no Levítico tem bastante coisa, come isso, não come isso, faz aquilo, fermento isso, fermento significa isso, o fermento, a gente sabe que se você comer muito fermento, você fica inchado. E ficando inchado, fica inflamado. E ficando inflamado, sua cabeça não pensa direito, e você fica raivoso. Ou seja, você fica enfesado. Enfesado no sentido literal e no sentido, né, emocional. Então tem um pouco desse aspecto. E tem a questão, que eu poderia dizer, da aparência, do ego. Embora não se nomeasse o ego, mas o Cristo falou em morrer aqui, para renascer aqui, não é ressurreição, não é reencarnação que ele está se referindo que há algo em você que não é você, que tem que morrer, ou deixar de existir, ou qualquer coisa que o valha, para que você, aquilo que você é, o ser, comece a viver verdadeiramente. Essa é a mensagem basicona dele. E aí ele vai falar dos fermentos, porque na época pipocava, né, ele estava com discípulos e ouvintes e simpatizantes, vamos dizer assim, que estavam ouvindo o tempo todo. Então, em Marcos, ele dá conta de falar do fermento de Herodes. Quem quiser pode confirmar em Marcos 8, versículo 15. Depois, ele falava do fermento dos saduceus, está em Mateus 16, 6. Hoje eu trouxe tudo arrumadinho para vocês. E também falava contra o fermento dos fariseus. Nos discípulos dele tinha herodianos, saduceus, não falo que era o saduceu, mas do partido que apoiava os saduceus, porque os saduceus perderam o sinédrio para fariseus. Os fariseus têm uma grande diferença entre eles, né? Todos eles no lado religioso, né, do povo, e Herodes no lado político e econômico do povo. Mas Herodes era o quê? Rei dos judeus. Ele estava governando, né, cada parte daquela, politicamente, economicamente, cobrando para si e cobrando para Roma. E a parte religiosa ficava a cargo, né, lá do templo, no caso, ficou no tempo de Jesus os fariseus. Já houve antes que eram os saduceus. E há uma diferença aí, com relação até ao entendimento da questão de ressurreição, reencarnação, vida após a morte, eles diferenciavam, eles não são iguais. Então, nem dentro do judaísmo, da época de Jesus, havia unanimidade. Havia quem acreditava, como os saduceus, na ressurreição no final, e os fariseus
de uma outra maneira que poderia, eu vou contar aqui, como que eles acreditavam. E os Herodes não estavam nem aí, os herodianos. Eles estavam querendo riqueza, política, comércio, porque não tinham só aqueles que eram pobres, que estavam com dificuldade para pagar. Tinha elite lá, né? A elite que compactuava com Roma. Como que, gente? Isso é o que eu falo, o homem não mudou nada. Então, qual era a ideia do Cristo ao falar do fermento de Herodes? Qual era a questão do Herodes? Era esse mundanismo, era esse reino. Por isso, assim, dai a César o que é de César, por causa dos herodianos que vieram a perguntar para ele, e Mateus era coletor de impostos, né? É justo? A gente tem que dar mesmo? Está na lei? Porque eles estavam forçando a barra, de repente, ó, vou boicotar lá, vou passar para o outro lado. Mas os fariseus não negavam o direito do recolhimento de imposto, nem para Roma, nem para Herodes. Então, ali estava o negócio fechado. Religião, política e política exterior. Tudo no mesmo pacote. Tem alguma semelhança hoje? Não sei. Tá? Vamos lá. Então, o fermento do rei Herodes era o mundanismo. Em Marcos, a gente vê isso em 8:15, como eu falei, mas em Marcos 6, lemos que Herodes gostava de ouvir João Batista. Contudo, 2 versículos depois, lemos que ele também gostava de assistir a Salomé dançar. Então, veja, ele ouvia, interessante, eu estou cuidando do meu lado da espiritualidade. Vamos identificar quem são os herodianos ainda hoje? E aí, por outro lado, peraí, deixa eu ver aquela mulherzinha ali, o polidense, deixa eu ver aquele videozinho. Isso é Herodes. Então, era mundanismo, ou seja, tudo é muito superficial, meu prazer, meu gosto imediato, então é isso. Então, até hoje, a gente sabe que tem gente que assiste um vídeo de espiritualidade, ou vai à missa, ou assiste um sermão, e vai fazer outras coisas que são incompatíveis, não vai fazer porque foi tentado, né? Vai porque acha normal, está na superfície, numa casca. E na separação e divisão. Já cuidei da minha espiritualidade ali, já fui ali, Cristina, fui na igreja, ou já fiz minha meditação. Eu estou no mundo, né? Eu tenho carne, né, Cristina? Eu tenho corpo, né? E isto é o que ele está falando aqui, né? Tudo superfície, é separado. Você, além de ser um corpo separado da natureza, separado do divino, você separa em você a sua espiritualidade, o seu mental, o seu emocional, hoje, inclusive, isso. O meu amor pela minha esposa, ou pelo meu namorado, ou pelo meu esposo, eu amo ele, é claro. Mas o sexo eu faço com fulano, que é mais interessante, tal, que não tem a ver. Então, eu separei a parte de baixo, a parte do meio, a parte de cima e a parte mais em cima. Está tudo separado, tudo caixinha. E aí eu vou dando conta da caixinha. Já fui. Tique. Estudei, li, mais ou menos, não vou ticar. Aqui, já fiz um carinho, isso aqui, tique. Sexo tem que fazer, todo dia. Tá ali. Tique, 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 tique. Beber, comer, tique, 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 tique. Porque também ninguém é de ferro, esses papos, né? Então, vocês estão entendendo. Isto é o fermento de Herodes, e o Cristo falou, né? O mestre, o enviado, a palavra, o Logos, falou. Então, qual era o outro fermento? Isso é do Herodes, bem simples, né? E o fermento dos saduceus era a falsa doutrina. Embora tivesse entre os discípulos de Jesus alguns querendo aprender com sinceridade, mas já era saduceu, já tinha toda uma iniciação, porque eram doutores, né? Mas estavam ali aprendendo alguma coisa. Não é todos, tá? Nunca é para arrasar todo mundo, não. Mas o que era o saduceu? Eram os liberais.
Liberais em que sentido? Liberal na crença. Então, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em milagre, achavam, e aqueles que seguiram Cristo ficaram, de boca aberta. Como ele faz isso? Por isso sai aquela história de que ele faz em nome de Beelzebub, de Satanás, sei lá de quem, né? Os saduceus também incriminaram, ajudaram a incriminar. Veja, eles não eram um partido, vamos dizer, oficial de cara na sinagoga, mas os saduceus estavam por ali, porque eles eram doutores também. Eles só não ganharam. Vamos dizer, o Congresso, né? O partido que está lá na frente, que está no o presidente lá da Câmara, o presidente da Assembleia, é sempre de um partido. Aí tem a minoria e tem a maioria. Então, os fariseus eram a maioria, os saduceus eram a minoria, né? Perdeu, então fica quieto. Então, eles eram liberais, nesse sentido, não acreditava no mundo espiritual da maneira como se apregoava, até mesmo os fariseus, ou os essênios, que era uma escola mais ao sul, em Kirá, né? Que era bem mais uma espiritual. João Batista representava, né? Inclusive, ele batizava com água quando não era um preceito no templo. No templo era a circuncisão e a apresentação a Deus. E depois, com 12 anos, o Bar Mitzvah. Em que, de certa forma, a igreja corroborou, né? Só que botou o outro batizado, tá? Mas misturou tudo. Então, assim, o que é ser um saduceu? É ser um seccionista, como eu falei para vocês, né? Eu vou dividindo as coisas. Então, se Deus existe, como não existe milagre? E anjo não existe porque eles achavam, bom, os anjos não estão aqui, não estou vendo os anjos, se são seres espirituais, então estão lá com Deus, são espirituais. Então, eles não acreditam que Deus faça qualquer milagre e não acredita que os dons, né, sobrenaturais estejam disponíveis para as pessoas, que foi e ainda é para a igreja tradicional, o problema com o espiritismo. Então, na igreja, tem uma igreja hoje, né, a gente tem quem aceite, né, mesmo sendo de uma igreja fechada, não os pentecostais, não aqueles que fazem guerra contra qualquer tipo de espiritismo, mas tem aqueles que são tolerantes, aqueles até que falam, o Chico, não sei quem, os representantes aí, sim, mas outros não, está muito misturado. Claro, tem que ter um critério aí. Mas qual é o problema? Que se cura. Você pode fazer um passe e curar. Não, tem que fazer em nome de Jesus. Aí tem aquela coisa da cura, mas a igreja deixou de fazer isso. Quem resgatou isso foram os pentecostais. Mas antes dos pentecostais resgatarem, começou a haver muito antes esses processos, desde o século XIX, de cura com as mãos, né? Que depois derivou lá no Japão e depois da guerra. Na Europa, a cura pelas mãos, o magnetismo, o mesmerismo, ela é do século XIX. Isso, assim, em termos de público, gente, de popularidade, não é que começou ali. Sempre existiu, mas sempre na boca pequena, porque se condenava, é que nem aqui, o fariseu está condenando, o saduceu está condenando, você não vai expor isso, porque você vai para a fogueira, e muita gente foi, por curar com planta, por curar com as mãos, por curar por oração, muita gente foi, né? Então, os saduceus que não acreditavam que tinham que ser pessoas muito especiais. Talvez seguiram Cristo achando, esse aí é um sábio, esse aí ele pode curar, mas outros não. Então, essa visão está hoje ainda, né? Aqueles que acham que você não faz nada, você é uma enrolação, né? E veja, o final ficou curado? Ficou liberto? Bate palma. É um problema que eu vejo na questão da ciência, né? E a ciência fala muito em placebo. Ela fala em placebo porque ela sempre fez a pesquisa com placebo. Quando eu faço a pesquisa com placebo, eu estou comprovando cientificamente, pelo meu próprio método, que o ser humano se influencia
pela mente, quando ele acredita, e algo acontece no próprio corpo, ou seja, a mente atua sobre a matéria. Então, a gente tem casos de câncer que curam, tem casos de concepção que não ocorre tomando falsa anticoncepcional, tem uma série de relatos, se vocês forem pegar a história de placebo, os papers sobre placebo, tem assim da ciência. Mas aí, quando você vai dizer que eu vou, então, curar com florais, com óleos essenciais, com tinturas e até mesmo com passas magnéticas ou a vibração da luz verde, aí não. Aí vira animismo. Por quê? Porque hoje eu tenho uma indústria bilionária, tá? Que ela não é só farmacêutica, separada da indústria alimentícia, separada da indústria cosmética, não. Então, você pode ver, né, os grandes conglomerados, Unilever, Gessilever, ela tem desde cosméticos, né, toda aquela parafernália que muitos fazem até mal para a pele, para o cabelo e tal, tal, tal. Eles fazem sorvete, fazem uma série de outros alimentos, remédios, estão junto com outra que produz remédios, e você está ali achando que eles estão querendo o seu bem. Isso não tem nada a ver com política, isso aí é pura economia. E essa economia, ela não é só capitalista, tá? Isso é indústria, seja no mundo comunista, socialista ou capitalista, liberal, fechado, ninguém questiona isso. Então, o placebo é atestado pela própria ciência, e depois a pessoa vai lá e faz a bagunça com quem está fazendo realmente. Agora, quando eu faço floral, é placebo? Não. Quando eu faço aromaterapia, é placebo? Não. A pessoa precisa acreditar? Não. Porque existe toda uma química, uma bioquímica dentro dos óleos, dos florais e, por mais sutil que seja, e das tinturas, como tem da homeopatia. Ah, não tem nada. Ah, peraí, né? Não é bem assim. Eu já contei aqui a história de eu tomando ipecacuanha, né, dinamizada da homeopatia, para asma, e daqui a pouco estava vomitando. Então, se não fizesse um efeito, se não tivesse uma substância ali, que não era uma pílula de água com açúcar, que eu nem sabia desse efeito, tá? Você precisa saber o efeito. Para ser placebo, para ser uma indução mental, sugestão, eu tenho que saber, ó, você vai tomar isso para isso. Eu não faço isso nas minhas receitas. E muita gente também não. Vai o cara na farmácia e fala assim: "Ah, tô com ansiedade, peraí, deixa eu pegar isso aqui". Ali ele pode estar sendo sugestionado por si mesmo e pegando o placebo da vida. Mas se faz efeito, também parabéns. Ficou bom? Ficou tranquilo? Beleza, menos um para ficar pendurado na indústria farmacêutica. Mas essa é um jogo de gato e rato, porque ela fala que é placebo, que não serve para nada, mas aí quando o cara vai lá e quer comprar o floral, ele começa a produzir o floral, que é placebo, para o cara ficar comprando aquela, entendeu? É um gato e rato. Então, fermento de Herodes, fermento de Saduceu, fermento de fariseu, principal. Porque Pedro é fariseu. Ele era dos fariseus, ele apoiava os fariseus, ele era da letra, ele encheu o saco de Jesus. Aí você não pode falar, ele foi o primeiro papa. Não foi papa coisa nenhuma, nem bispo de Roma. Ele liderou um grupo com ele que negou o Cristo, que se pelou de medo, diferente de Estevão. O que vocês acham que é mais fiel? Estevão, que disse sim, eu seguia ele, e foi apedrejado, e Bartolomeu? Ou Pedro, não, 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 e se escondeu e depois foi fazer a sua moda, o cristianismo à sua moda. Ele era depois no partido que chamou judaizantes, era uma igreja judaica ainda, com as pinceladas do Cristo. Tiago foi para o outro lado, veja, os discípulos se dividiram em versões, então não tinha ele não conseguiu essa unidade, o Cristo, não conseguiu.
nem com 12, nem com 72, nem com 40. É difícil, né? Mas os fariseus, eles têm uma característica, que o Jesus, né, o Cristo, né, o Cristo sempre chamou atenção, que é o que a gente sabe e que campeia não só hoje, parece que é uma característica egóica mesmo, que é a hipocrisia. O que é uma hipocrisia? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu digo o que eu sei, mas não faço. Porque faço as coisas que sei que são erradas e que não quero, e não faço as coisas que sei que são certas e que me levaria para um bem-estar. Por quê? Porque sou hipócrita. Porque o meu ego está mandando. Que ego? O ego é um imediatismo, é um construto, né? Que não é cultural, mas se alimenta um pouco da cultura, ele é temporal, existencial. Eu vou absorvendo mamãe, papai, vovô, vovó, escola, televisão, não sei o quê. Guardem isso que eu vou dar um exercício no final. Daqui a pouco eu vou dar. Então, os fariseus, eles eram doutrinadores fundamentalistas. O que é o fundamentalismo? É uma versão. Política fundamentalista, uma versão. Fascismo, neonazismo, comunismo, sabe? Tudo fechado. É isso, acabou. Ditadura, é isso. É, é um fundamentalismo. E fora, né, eles apresentavam uma pompa e circunstância, uma correção. Vamos dizer que hoje o fundamentalismo peca um pouco por isso. A gente olha, o cara não tá muito fariseu, né? Já está meio arreganhado, né? Mas tá lá, da boca para fora. Não sabe nem por quê, nem como. Se você perguntar para um fariseu, por que está defendendo essa ideia? Ele não sabe, começa a ficar desesperado e acaba xingando você ou querendo condenar ou cancelar você, tá? Então, eles davam dízimo, oravam, jejuavam, guardavam os mandamentos exteriores da lei e até mesmo se engajavam em alguns trabalhos missionários. Mateus 23, 3 e capítulo 25, tá? Anotem e verifiquem. E hoje existem cristãos da mesma maneira e não só cristãos, tá? Então, como que eu vou falar sobre os fariseus? Fariseus se gloriam, né, se vangloriam em sua ligação com homens espirituais. Eu estou em contato com o divino, estou em contato com Elias, estou em contato com Moisés, estou em contato com Abraão. Sempre grandes nomes. Porque, veja, eu vou trazer isso em projeção astral. Quem é que disse que porque a pessoa fez, sei lá, alguma coisa louvável, um pintor o pessoal não gosta muito, né? Mas geralmente é um filósofo ou um poeta, veja, narrativa. E as pessoas pensam que o cara morreu e fica lá, como se ele tivesse ficado perfeito, como se ele não tivesse que reencarnar. Então, é a minha crítica ao farisaísmo dentro do espiritismo. Tem dentro da igreja, dentro do espiritismo e tem dentro da política. Que é assim, eu falei com Sócrates. Sócrates nunca encarnou mais. Eu falei com São Tomás de Aquino. Eu falei que ele só foi canonizado depois, ele nem foi antes. Não tem nenhum São Tomás de Aquino. Paulo, gente. O cara não encarnou nunca mais. Que isso? Porque eu não posso falar com um ser que teve o nome Paulo, e que esse nome Paulo, ou Saulo, que fosse, que o nome de batismo dele era Saulo, que não encarnou mais, ele é cheio de problema, ele perseguiu o cristão, ele fez isso, ele foi legionário, e se salvou pela fé. Aí é que tá. Aí vem o fundamentalismo farisaico. Mas você poderia dizer de homens religiosos, mas Sócrates não era religioso. Thomas More não foi religioso. Spinoza. Então, o espiritismo vai pegar, inclusive poetas, que assim, quando passa para lá, eles ficam espiritualizados e não encarnam mais. Então, parece que não acreditam em reencarnação.
e há linhas, né? Aí começa a colcha de retalhos, tá? Então, eles se vangloriavam, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão. Veja, isso é Mateus 3:9. O que ele está dizendo aqui? Que você não tem que ficar dizendo que você é melhor, que a sua religião é melhor, que, né? Porque seu pai é Abraão, porque é o Deus de Abraão. Então ele falou de uma outra coisa. Ele botou isso por terra. Veja, então se ele tem essa fala, como é que a gente enfia ele nesse livro, amarra e diz que ele não disse, ou então fecha o olho e não lê essa parte? Que era o problema quando eu estava dentro da igreja. Eu estive dentro, eu só critico aquilo que eu estive dentro. Eu estive dentro da política, estive dentro da igreja tal, no espiritismo tal, né? Eu estou dentro. Então, não dizem que a gente não pode falar se você está fora, mas eu estive dentro, vi como funcionava, vi qual é a arquitetura ali, a estrutura, e aí falei, opa, não, saí. Então, um fariseu sabe que ele mesmo não é espiritual. Ele não tem espírito, né? Ele não é espiritual. Então, ele procura se associar com um ser espiritual, né? Um homem que tem reputação, para poder reivindicar a sua espiritualidade. Isso soa para vocês semelhante? Veja, Kardec não se considerava um ser espiritual, ele estava fazendo uma pesquisa científica, tem todo um aspecto desse. Mas, de repente, ele começou a se ouvir e se associar a pessoas que se associavam a seres considerados espirituais. E desde quando Sócrates é um ser espiritual, ele é um filósofo. A grande ferramenta, o legado de Sócrates, ninguém usa. É a maiêutica. Eu já nasci fazendo maiêutica. Mas e isso? E isso? Não, se isso, aquilo. Maiêutica. O resto é Platão. Platão é uma interpretação de Sócrates. Por que não ficaram os outros? Veja, Platão fala de Anaxímenes ali, Timeu, Teeteto, Crítias, tem vários personagens. A maioria, eles estavam com Sócrates. Ninguém escreveu, só Platão? Então, existem também muitos cristãos, ou mesmo homens, ou políticos, ou espíritas, e tudo, né? Porque para mim o espírita é uma espécie de cristão, né? Não de igreja, né? Que se vangloriam de terem a sua igreja, o, a sua congregação, inspirada por um ser espiritual, né? Mas eu sou espiritualizada. Eu tenho meu espírito. Eu faço contato, eu faço o caminho. Mas eu tenho que estar junto com. E não só porque eu falo em nome de, você agora engole e obedece. Que é esse o problema. Eles se misturavam com essas pessoas de poder. Então, se tinha alguém ali que dizia que falava direto com Elias, né, o outro profeta dele, Jeremias e tal, eles ficavam lá colados, entendendo ou não do negócio. Então, isso foi falado. Vou falar mais algumas características apenas. Fariseus se vangloriavam de serem muito justos, de cumprirem ao pé da letra a lei, como se ser justo fosse cumprir a letra daquilo que está escrito, sem considerar. Então, em Mateus 5, versículo 20, Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí eu vou dar o exemplo do óbolo da viúva, que é relativo. O óbolo da viúva vale muito mais do que o mesmo valor de um rico.
Então eles viam só a letra. Mas se alguém precisasse e dali tirasse, estando com fome, eles puniam, sem ver o o motivo, a razão, cumprindo a letra fielmente. E se você for cumprir a letra fielmente, hoje um monte de coisas estão sendo feitas erradas e tem nome da justiça, em relação à lei. Não estou dizendo se é justo, não estou julgando aqui se é justo, se é não justo, algumas medidas que se tomam, algumas ideologias que se levantam para questionar a lei, mas ao mesmo tempo se esfrega a lei na sua cara, né. Então, quando eles dizem: "Devemos jejuar, orar e dar o dízimo", mais do que os fariseus faziam, que os discípulos ficam pensando nisso. E Jesus fala: "Não é a quantidade, não estou falando disso, estou falando da qualidade do sentimento". Então a mensagem do Cristo, ele estava pegando o que tinha na letra, desconstruindo um pouco do que eu estou querendo fazer com vocês, para ver a qualidade desse processo. Agora esquece religião sistema. E aqui a gente vai beber da palavra dele, que é um senso comum que a gente tem, né, o que é mais comum, as palavras de Mória e as palavras de todo mestre que for a favor deste caminho de liberdade, pensar por si mesmo e espiritualidade prática. Aquele que me enfiar numa caixa, eu saio. Porque eu e você, como criatura criada por um todo, uma consciência cósmica universal e não um Deus setorial, eu tenho que conquistar a minha liberdade de pensar por mim, confiando no que me inspira na luz dentro de meu coração. Eu tenho que conseguir isso. Então, tem mais. Eu peguei vários exemplos, tá? Eu vou continuar. Eu parei aqui na terceira característica dos fariseus, eu vou comentar todas elas. Eu peguei pelo menos 50. É 50? É 50. 50 trechinhos que vai pegando aqui e ali. Então, veja, dizer que Jesus não falava contra os fariseus, eu peguei 50, muito mais do que sobre Herodes, sobre os saduceus. Ah, mas é porque eles estavam na época, mas estavam no templo, na frente, na parte espiritual. O politicamente era Herodes e Roma. E ele deixa em paz. Por quê? Porque o caminho dele era essa espiritualidade, era este caminho para resgatar, porque o resto faz parte do teatro. Você vai ter que trabalhar, vai ter que produzir, vai comer, vai casar, vai isso, vai aquilo, e daqui a pouco você está indo embora. Então, isso daí é a contingência desse processo. Porque justamente ele não está pregando um ascetismo de você se isolar, ir para o alto da montanha, para dentro da caverna. Se você quiser fazer isso temporariamente para ter alguma experiência, parabéns, mas você está no mundo para viver o mundo e viver melhor nesse mundo e trazer esta prática, esta luz, esta vivência para o mundo. E agora eu vou dar um exercício. Tá? Vocês fizeram o silêncio, espero que vocês continuem fazendo, comentem sobre o silêncio de que vocês fizeram, como fizeram. A gente pode continuar falando sobre isso. Mas vamos dizer que vocês estão como exilados ou refugiados no imenso estádio. 3.000 pessoas estão com você. E tudo foi jogado ali. Mochila, roupa, blusa, sapato, tá tudo junto e misturado. E cada hora você está vestindo uma mochila ou uma roupa, um sapato, e sempre dizendo: "Esse é meu, esse é meu, esse é meu". E aí chega uma pessoa e diz: "Quem conseguir saber qual é a roupa que veste realmente, que é sua, e a bagagem que trouxe antes de chegar aqui, a sua mochila, vem comigo porque está liberto. Mas é preciso deixar todas as outras coisas". Então, você vai fazer isso como um exercício.
que você pensa é seu? De quem você pegou, tirou, roubou, adotou? E o que você sente? Muito é produzido pelo pensamento que você já tirou de outro, já adotou de outro, já disse que é seu. Mas às vezes você sente o que não é teu. Às vezes você copia o sentimento alheio, a emoção alheia. Se estão sofrendo no Irã, você sofre. Se estão sofrendo na Arábia, você sofre. Se estão sofrendo na Ucrânia, na Rússia, na Etiópia, você sofre. Se estão rindo, você ri. Qual é o seu sentimento? Quais são as suas emoções? Da onde você tira o pânico? Da onde você tira a insegurança de ser você? Porque o corpo é a única coisa que você carrega e você sabe que não é você, mas é o teu veículo. Mas essa bagunça toda das roupas e das mochilas é o que tem confundido você esse tempo todo. Então, qual é a tua bagagem? Você trouxe uma bagagem grande ou pequena? Pesada ou leve? O que você pode deixar ou o que você tem que carregar? Você só leva o que é seu, até para poder dar conta daquilo que é seu. O que é dos outros você não pode dar conta. Entendeu? Esse é o exercício para você fazer meditativamente. Continua com silêncio e faz essa observação. Isto é espiritualidade prática. E eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.